Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Pode Marcar pra gente falar aí sobre o que tá acontecendo no futebol, e tem coisa grave acontecendo no futebol. Mas antes, a gente vai aí pedir pra vocês deixar aquele like maneiro nos nossos vídeos, comente aqui nos nossos vídeos, por favor, e também se inscreva no nosso canal, se não for inscrito, é claro. Bom, a coisa grave que tá acontecendo no futebol é o Bruno Henrique aí envolvido no esquema de apostas. Naquele jogo, Flamengo 0, Santos 1, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, o Bruno Henrique tomou um cartão amarelo na parte final do jogo. Esse cartão amarelo tá sob investigação da Polícia Federal, por causa aí de esquema de apostas. Irmão, cunhada, prima também teriam apostado que ele levaria cartão amarelo naquele jogo. E, aliás, aquele foi o terceiro cartão amarelo dele numa sequência aí de poucas partidas. Então, o Bruno Henrique aí sendo investigado por conta disso. E eu acho engraçado que o volume das apostas, o valor das apostas, foi igual. 300 e poucos reais do irmão, da cunhada e da prima. Sendo que a cunhada ainda fez uma outra aposta maior, de 500 reais. Todos eles para ganharem aí mais ou menos o mesmo valor de retorno, por conta aí do cartão amarelo. Claro que as casas de apostas acionaram o alerta para as autoridades e aí o Bruno Henrique passou a ser investigado desde então. E aí agora o Bruno Henrique foi indiciado ontem pela Polícia Federal e aí agora vai ser investigado mais a fundo o caso do Bruno Henrique. E como eu falei ontem, na live pós-jogo de Ceará 2, Vasco 1. É um caso bastante parecido com o caso do Paquetá e com o caso do Luiz Henrique também. Familiares apostando e complicando a carreira do jogador. Realmente muito complicada essa questão das apostas, que hoje estão inseridas diretamente no mundo do futebol brasileiro. Eu até vi agora há pouco um vídeo do Diego Ribas, ex-capitão do Flamengo, né, falando que ele tem aí alguns amigos que estão até internados no hospital por conta dessa ilusão de ter um retorno, um ganho financeiro maior por conta aí das casas de apostas, pedindo para que as pessoas, as casas de apostas e o governo federal também reeduquem os atletas para que eles não apostem no fundo. Bruno Henrique e as casas de apostas. O jogador se envolveu num grande problema, está sendo investigado pela Polícia Federal por um suposto favorecimento, amigos, familiares. O que eu posso dizer sobre isso? Convivi 4 anos com o Bruno Henrique diariamente. Um cara maravilhoso, um coração incrível. O Bruno é exatamente isso que ele passa para vocês. Um cara humilde, autêntico, verdadeiro. E eu fico aqui na torcida para que isso se resolva da melhor forma possível. Mas eu não estou aqui apenas para falar do Bruno Henrique. Eu estou aqui para falar de uma nova realidade que os atletas vivem devido à inserção das casas de apostas. Que eu respeito, mas não compactuo. Eu respeito, mas não incentivo as pessoas a participarem desse mundo, pela dependência química que ela traz e pelo prejuízo em todas as áreas da vida. Diego, mas tem outros vícios também que as pessoas incentivam, o álcool, a pornografia, tudo isso pode se tornar um grande vício. Sim, mas a casa de aposta, ela traz algo a mais. A parte da dependência química, ela traz a ilusão do favorecimento, do benefício financeiro. É ilusão, porque realmente o final disso é terrível. Tenho amigos internados em clínicas de dependente químico. Jogadores jovens com uma carreira promissora que colocaram tudo a perder por causa desse vício. Então, eu não compactuo e não incentivo. Mas é uma realidade. Os números são exorbitantes. São milhões, bilhões envolvidos. E isso é difícil para os jogadores também, que podem se tornar vítimas. No ambiente de segurança, num churrasco, numa conversa que tem na sua casa, você pode compartilhar informações daquilo que vai acontecer no jogo. Olha, próximo jogo, quem vai bater o pênalti sou eu. Imagina o Memphis que decidiu fazer aquela jogada, que ele chutou a bola para fora, e foi uma decisão dele, até onde eu me informei. Se ele fala para os amigos ali, num ambiente de segurança dele, e alguém se beneficia financeiramente daquilo, ou se ele fala por uma mensagem, nem todos os jogadores têm a malícia. Apenas estão compartilhando num ambiente de intimidade, compartilhando informações, como sempre fizeram, só que hoje não podem mais. Por que eu falo isso e trago esse assunto à tona? Porque passou da hora dos clubes, das casas de apostas, proporcionarem
cursos, uma cartilha de comportamento. Reeducar os jogadores para se comportar dentro do ambiente onde eles estão inseridos hoje e que podem sim ser prejudicados. Não estou falando que situação de A, B ou C foi isso que aconteceu, mas tenho a certeza absoluta disso que eu estou falando. Pode acontecer e pode prejudicar alguém, se não já prejudicou nesse caminho. Então, a minha mensagem aqui é para que nós todos tenhamos a consciência do que está acontecendo. É uma realidade que tem que ser vivida. As casas de aposta estão inseridas hoje no meio do esporte, principalmente do futebol, mas os jogadores têm que ser reeducados para poder não ter problema dentro desse meio e dentro dessa situação, dentro dessa novidade que pode ser um grande problema. Essa é a minha mensagem. E o Flamengo, no fundo, o Flamengo fez isso 20 dias antes do Bruno Henrique ser indiciado, porque o Flamengo fez uma palestra esclarecedora do que poderia acontecer com os atletas que apostassem. Uma palestra de 50 minutos. Dentre os palestrantes, o advogado Marcos Mota estava lá para poder explicar ponto a ponto o que poderia acontecer com os atletas que apostassem em cartão amarelo, enfim, fizessem qualquer tipo de aposta. No fundo, o Flamengo fez a parte dele para poder esclarecer em relação aos jogadores. Minha opinião a respeito, eu já dei minha opinião ontem, vou falar de novo. Eu acho que ou é burrice dos parentes ou é desonestidade, ou é as duas coisas. Isso daí não ajudou em nada a carreira do Bruno Henrique, e o Bruno Henrique pode levar um gancho de até 2 anos. 2 anos de suspensão para um jogador que já tem 34 deve representar aí o fim de uma carreira que no Flamengo e no Santos também foi gloriosa. E, aliás, o irmão dele teve um caminho parecido até certo ponto. O irmão dele brilhou na várzea e foi jogador profissional também de times medianos de Minas e Goiás. O irmão dele jogou no Anápolis, por exemplo, e jogou aí em times medianos de Minas. Enfrentou, por exemplo, o Cruzeiro. Aliás, o irmão dele se chama Vander Júnior e o pessoal chamava ele de Juninho Neymar. Juninho por causa do sobrenome, né? Júnior, e Neymar por conta do cabelo que ele usava em homenagem ao Neymar. Então, realmente, não dá pra entender o porquê que ele fez essas apostas aí em torno do cartão amarelo do Bruno Henrique. Eu quero entender que o Bruno Henrique é inocente por enquanto, mas o Bruno Henrique tá concentrado e vai pro jogo contra o Juventude. Mas, se eu sou o Flamengo, eu tiraria o Bruno Henrique do jogo só pra poder ele ficar mais tranquilo. E hoje, a gente tem live aqui no canal. Botafogo e São Paulo, 6h30. Depois, 7h30, Corinthians e Fluminense. E 9h30 da noite, Flamengo e Juventude. São os 3 jogos aí que a gente vai falar sobre. Logo depois de Flamengo e Juventude, a gente entra pra falar aí sobre esses 3 jogos e sobre o resto da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, que não começou muito bem para os cariocas, é verdade. O Vasco perdeu para o Ceará, mas vai falar aí sobre os outros 3 jogos de hoje. Tá bom, minha gente? O Bom e a Gente volta na semana que vem. Na sexta-feira aí é almoço de Sexta-feira Santa, não tem como a gente fazer. Na semana que vem a gente volta para falar aí sobre as coisas que acontecem no mundo do futebol, meus amigos. Tá bom? Tchau, tchau, gente.